Pode? Sim. Pronto, então, muito boa tarde a todos. Eu espero que saibam qual é o meu nome e qual é a apresentação, portanto, eu vou passar já direto à mesma. Portanto, como vocês podem estar a ver aí agora no ecrã, estão a ver aí vários dados associados à internet e à disseminação. Podem ver ali embaixo, por exemplo, uma coisa que é interessante, que é quase 6 mil milhões de gigabytes que já foram passados, já passaram na internet hoje, entre outras coisas. Não é? Pois vocês aqui podem ver se quiserem, este é o Internet Live Stats, podem ver mais informação acerca desta utilização. Tudo isto são estimativas, em muitos dos casos, algumas são medições dadas pelos servidores, provedores, neste caso, da internet. Okay? Portanto, nós vamos falar agora um bocadinho, eu vou tentar-vos falar um bocadinho sobre o que é isto de uma ligação à internet ou uma ligação de rede. Okay? Como é que vamos enviar estes pacotes? Esta seria uma primeira pergunta, se estivéssemos presencialmente seria algo interessante para vocês responderem, se quiserem podem colocar o que é que seriam as vossas hipóteses no chat relativamente a isto, não é? Portanto, eu espero que tenham alguma ideia associada, mas não quer dizer que à partida saibam logo o que é que será. Portanto, o que é que nós entendemos aqui por um pacote? Nós vamos imaginar que temos um documento, portanto, em geral é isso que se passa, não é? É um documento num sentido genérico, informação que nós queremos passar para um outro computador, ok? E o transporte, ou digamos, o nosso tubo que vamos utilizar será a internet para passar esta informação. Não temos necessariamente a utilização dos correios. Portanto, logo à partida, o que vamos fazer é não vamos enviar isto tudo uma vez, mas vamos estar a dividir isto em pedaços de informação mais pequenos, okay? Para serem mais facilmente transportados. E, portanto, voltamos aqui e começamos logo a ver o que é o pacote em si. Okay? A ideia é que estes pacotes que estão aqui vão ter que ser endereçados para alguém. Portanto, vai haver uma espécie de envelope onde nós vamos colocar estes pacotes de informação com os dados e que depois, obviamente, vão ter que ter um endereço de destino para poderem, digamos, navegar de algum modo pela internet e chegarem ao outro lado. Obviamente que depois o computador do outro lado vai fazer é pegar nestes pedaços dos pacotes e reconstruir o que era o documento original. Portanto, não vai bastar aquele primeiro pacote que chegou ali, eventualmente, para conseguir descodificar alguma coisa. Portanto, o que é que nós temos de relevante logo aqui à partida? São estes endereços. Não é? Portanto, nós temos aqui algo semelhante, digamos, uma carta, um envelope, mais propriamente dito, é? E nós vimos que os pacotes, digamos, vão lá dentro, o conteúdo principal vai lá dentro, mas o que vai acontecer é que nós vamos ter, obviamente, um endereço de destino, para onde vai e de onde veio esta informação ou este pacote. Portanto, na prática, o pacote não vão ser só os dados que estão lá associados, do que nós quereríamos, mas também algo associado ao endereço do destino e ao endereço do remetente. Portanto, em geral, estes endereços que nós temos, quando, por exemplo, nós estamos a aceder ao web, o que nós pomos é aquele www.dccfcuPpt, não é? E num caso, por exemplo, possível. O que acontece em muitos dos casos é que neste nosso pacote, ou em todos os casos, esse não é o endereço final porque não é algo que seja compreensível necessariamente pelos encaminhadores ou os routers que estão na internet. E, portanto, ele tem que ser transformado, no que vocês já devem ter ouvido falar, neste endereço IP. Okay? Este endereço IP tem uma resolução utilizando um sistema que é chamado DNS, portanto, em que nós temos os nomes, passamos para IP. Se bem que o DNS também dá para fazer o contrário, não é? Portanto, nós podemos passar dos nomes para o IP, não é? Que também é natural. Pronto, mas não vamos para já complicar tanto isto e vamos ver o que é entendido pela pilha da internet. E vão ver que isto está associado portanto, ao que é esta passagem ou esta viagem do pacote pela internet. Portanto, um modo que geralmente em engenharia se tem é de dividir um problema em pedaços. E, portanto, ao dividir, neste caso, o que se chama a pilha da internet, o que se fez foi compartimentar o que é que cada uma destas, digamos, secções da pilha seria responsável por. Portanto, nós temos as aplicações, que são as aplicações que nós utilizamos, como o browser, o mail, né? Notem que aqui o browser agora é uma aplicação que dá para muita coisa, né? Mas tudo, digamos, do ponto de vista desta stack, é a aplicação browser naquele lado que utiliza um protocolo que é o HTTP, que nós vamos ver um bocadinho mais à frente. Portanto, aqui nós temos este tipo de endereço.
Depois temos o transporte, nós não nos vamos preocupar muito, temos a parte da rede, que é o que utiliza o endereço IP e que, digamos, serve para encaminhar as coisas para o destino final e para saber qual é o destino, o original, para podermos responder a esse originador do pacote, o dito emissor. Depois ainda temos ali outras duas coisas, que é esta ligação e o físico, que é na parte das redes locais. Portanto, na nossa rede local, mais próxima, quando nós estamos ligados, por exemplo, ao nosso ponto de acesso em casa, ao nosso router em casa, como costumamos dizer. Okay? Pronto. Não sei se estão prontos, porque agora é que vai começar a complicar, não é? Portanto, estando já prontos para isto, vamos pôr um cenário. Este cenário, o que acontece neste cenário é que nós temos aqui várias redes, imaginemos que ali temos a rede da escola, onde nós estamos, ok? Portanto, aqui temos esta rede da escola, que é onde nós começamos a nossa intervenção, ok? O nosso computador vamos ligar. E nós vamos querer aceder aqui a uma página web que está aqui, certo? Portanto, o que vai acontecer é nós queremos visitar esta página web e nós vamos querer vê-la no nosso browser. Portanto, o que é que nós vamos ter que fazer? E esta, digamos, é então a viagem do nosso, dos nossos dados que vão passar e tudo o que é relativamente a essa inicialização. Portanto, o que é que nós temos no início? O computador agora está-se a ligar. Ou seja, quando ele se liga, imaginemos que estamos a ligar à rede, estamos a ligar ao nosso Wi-Fi, aqui, por exemplo, há um cabo de rede, portanto está-se a ligar a uma rede local, ele vai se ligar, não tem ainda nenhum endereço dele definido, porque ele também tem que ter um endereço. E, portanto, e para isso utiliza um protocolo que é o DHCP. Portanto, ele logo no início vai ter que perguntar, em geral, portanto, nós temos outro modo que é mais manual e não tão automático, mas este é o que é agora mais utilizado. Ele vai perguntar a alguém que diz, alguém me dê um endereço. Em geral, é este router que está ali em baixo, que corre DHCP, como vocês veem. O que é que acontece? Aqui nós vemos outra vez aquela stack, a camada protocolar com as várias pilhas associadas. Portanto, tem ali o DHCP, que é no nível que nós estamos da aplicação, e depois tem outros para baixo, incluindo o IP, que era o que nós falámos há bocado. Este UDP é o tal de transporte. Aqui, neste caso, tem aquele ETH, que é o Ethernet, e, portanto, porque ele está ligado à Ethernet. Se fosse ligado a uma rede sem fios, por exemplo, Wi-Fi, seria um protocolo daquele chamado de ligação diferente, apesar de que tem muitas semelhanças e bases da Ethernet. E depois a parte física é portanto, como é que ele se liga, que neste caso será pelo cabo, e como é que são enviados, neste caso, as ondas pelo cabo, ou, no caso de ser o Wi-Fi, como é que seriam usadas enviadas pelo cabo. Okay? Portanto, então, o nosso computador, neste caso, constrói um pacote que vai, neste caso, ter vários cabeçalhos. Portanto, cada uma destas camadas vai adicionar informação para, respectivamente, poder transformar o que era o pedido original de quem é que me dá um endereço de IP, nem algo que possa ser transportado por um nível físico, que é o que está mais abaixo. Portanto, cada um destes níveis adiciona algum cabeçalho, alguma informação associada a. Neste caso, o endereço da parte do IP não vai adicionar um endereço de origem, como nós vimos há bocado, porque ele não sabe qual é o endereço de origem. Então, ele vai dizer que não sabe qual é o endereço de origem, portanto, vai em vazio, e como ele também não sabe o endereço de destino, não sabe nada daqui, vai dizer, olha, vai para toda a gente a nível IP. Isto é traduzido na rede desse modo, ok? Toda a gente, nem toda a gente vai responder a isto, nem toda a gente está a correr o tal serviço de DHCP, apenas alguns. Quem, neste caso, está é o router, e o que é que o router vai fazer? Apanha este pacote, vai ler este pacote e então vai fazendo o processo inverso, não é? Chegar ao nível de DHCP, perceber que aquilo é um pacote associado ao DHCP, endereçado, neste caso, para a aplicação de DHCP, e vai descodificar isso, ok? Portanto, e vai perceber, alguém está a perguntar. Estando esse alguém a perguntar, o router DHCP, de acordo com a sua configuração, o servidor da DHCP, vai responder indicando ao computador, e neste caso dirigindo-lhe de um modo mais específico, mas na camada de Ethernet e não na IP, porque ele ainda não tem essa IP, vai agora indicar-lhe, responder-lhe com a informação que está aqui em baixo. Portanto, ele vai saber qual é agora o seu endereço IP. Uma coisa importante também, que nós falámos há bocado, vamos falar um bocadinho a seguir, o endereço do servidor DNS, portanto, o endereço é este endereço IP também, mas do servidor DNS, e também o endereço do router que está aqui associado, portanto, deste router que está aqui, porque ele, como disse no início, ele não sabia nada. Agora, ele já sabe o endereço deste router IP, ok?
o endereço IP deste router, peço desculpa, o endereço de um servidor de DNS e sabe o seu próprio endereço, que era o que até o que ele tinha perguntado e era mais importante. Pronto, isto aqui nós já falámos um pouco, é só especificar mais, ou seja, nós temos o endereço do servidor DNS porque nós vamos querer resolver algo como o www.dcc.fc.pt para o endereço IP e não genericamente aquele nome que não adianta muito do ponto de vista das máquinas que estão a fazer o encaminhamento dos pacotes na internet. E, portanto, temos então o servidor DNS. O que é que acontece ainda no início? É que é aquela parte que eu não disse logo à partida, que é a ligação do ponto de vista do nível 2. Ou seja, quando nós agora vamos pedir fazer um pedido de DNS, nós o que nós vamos fazer é primeiro tentar nos dirigir a esse servidor DNS. Esse servidor DNS pode não estar na nossa rede local. E por isso, nós vamos ter que saber, vamos ter que enviar para o nosso router local o pacote e ele depois sim vai enviar para o servidor DNS. Só que nós sabemos a nível IP qual é o endereço, mas também existem endereços no nível da Ethernet. Okay? Portanto, aqui, neste pedido, esta parte, neste nível, o ARP vai tentar arranjar o endereço do nível da Ethernet para que este computador consiga comunicar aqui diretamente com o router que está ali associado. Okay? Portanto, este é um outro protocolo que é o protocolo DARP para esta resolução. É enviado genericamente e, como ele sabe o endereço IP do router, ele vai dizer quem é que tem este endereço IP. E quem tiver este endereço IP, que neste caso é o router, vai responder com o endereço da camada, neste caso Ethernet, que é para então ele conseguir depois estabelecer a ligação, ou enviar, neste caso, o pacote DNS para primeiro o router e depois o router então vai enviar para o local onde está o servidor de DNS. Okay? Pronto, e vamos ter agora algo semelhante ao que tínhamos anteriormente, que é a subida dos níveis e a pergunta feita de quem é que tem o endereço IP www.dcc.fc.pt feito ao servidor DNS. Notem que isto aqui também está simplificado, esta parte do DNS, porque tinha ainda mais pedidos associados. Mas, basicamente, depois com esta resposta, o que vai acontecer é que o nosso portátil agora sabe qual é o endereço IP e pode então estabelecer essa ligação por IP. Ou seja, ainda não chegámos ao fim, não é? Portanto, agora nós vamos ter que pedir ao servidor web, okay, que está aqui em baixo, não é? Pedir a este servidor web a página web que nós queremos ver. E para isso, vamos ter que iniciar uma sessão TCP. Portanto, o HTTP, que agora é o protocolo de aplicação está em cima, corre em cima de algo que é o TCP. O TCP tem que, como necessidade, digamos, o estabelecimento de uma ligação antes de se enviar alguns dados. Esse estabelecimento da ligação quer dizer que nós mandamos um SYN, okay? Este SYN quer dizer, ok, vamos sincronizar a nossa ligação. Portanto, do outro lado, a stack da TCP vê, ok, isto é um SYN, portanto alguém quer-me confirmar que eu quero estabelecer uma ligação comigo. Então eu vou-lhe mandar um SYN-ACK. Notem que este SYN-ACK é um ACK a dizer, ok, eu faço o acknowledge de que tu mandaste um SYN, portanto estou pronto, mas agora tu vais ter que me dizer a mesma coisa e portanto eu vou-te mandar um SYN. Portanto, por isso é que é um SYN-ACK, só que em vez de andar duas vezes um SYN e depois um ACK, vai só de uma vez em que tem este SYN-ACK. Okay? Depois a seguir seria esta camada aqui, não é? A fazer o resto do envio, o envio do SYN, depois de ele ver ali, e para saber fazer esta parte do three-way handshake. Até este é só temos até o passo 2, o passo 3 não está aqui, porque basicamente seria agora enviar um ACK para o servidor web outra vez. Portanto, ainda faltava esse aqui na fila. Então, vamos então agora ao nosso pedido HTTP para vermos a nossa página. Portanto, agora estamos a utilizar a ligação TCP que já estava estabelecida. Há um pedido de HTTP, portanto, um request desta informação. Em geral é um GET, mas geralmente é quase sempre o GET, que é um dos métodos. O lado de lá, o servidor vê então que tem o pedido, vê a que é que corresponde esse pedido, ou seja, que página, digamos, é que corresponde a esse pedido. Notem que agora também há muitas coisas do lado do servidor web, que pode implicar correr scripts para consultar a base de dados, para ver o que é que vai apresentar-se na página ou não. E
Então, depois de produzir isso, digamos, se fosse meramente uma página estática, seria mais simples. Após produzir isso, não é, ele vai enviar a tal resposta com o conteúdo da página web que finalmente o nosso browser vai poder mostrar ao utilizador final. Okay? Portanto, este trabalho todo foi apenas para um pedido HTTP. Notem que nós falamos também na parte inicial, em que tínhamos a parte do inicializar da máquina, em que ele estava a obter as suas configurações de rede. O endereço IP, o servidor DNS, o router, etc. Né? E essa parte não é feita assim. Mas cada vez que há um pedido HTTP a um local diferente, muitas das vezes, desde que não esteja já guardado em memória, por exemplo, qual é o endereço IP do www.ccf5.pt, vamos ter que fazer um pedido. Se não tiver nenhuma ligação, que isso aí não vai estar, o que vai acontecer é ter que estabelecer uma ligação TCP para ver um pedido HTTP. Depois vai havendo otimizações dos protocolos para evitar algumas destas coisas e diminuir, neste caso, o delay de estabelecimento, portanto, o atraso de estabelecimento destas ligações, como, por exemplo, com as novas evoluções do HTTP, nomeadamente o HTTP 2.0. Ok? E isto foi só um pedacinho, porque, na prática, há outras questões aqui, quando vocês veem aquele cadeado, não é? Tem aqui o cadeado, alguma coisa tem que existir para este cadeado estar válido, digamos, e haver esta segurança associada à cifra dos dados e à autenticação do que é o lado de lá. É este acaminhamento. Não falámos, no caso, tínhamos ali uma rede mais ou menos simples, global, em que tinha alguns rutas no caminho, mas estas rutas não pode estar fixa o caminho para chegar de um ponto ao outro. Não é? Há aqui, como vocês podem ver nesta rede, exemplo, vários caminhos possíveis. Como é que eles vão mantendo essa informação? Como é que eles vão mantendo, vão até sabendo que há alterações, porque houve estragos, danos associados, uma ligação caiu, etc. Como é que isso é dinamicamente otimizado? E depois, como é que isto é tudo controlado do ponto de vista de quem é que está a gerir todo este tipo desta rede? Okay? Há várias destas questões que obviamente que estão respondidas porque as coisas funcionam, não é? Mas que são mais detalhes associados a isto. Okay? Pronto, isto era uma breve e potencialmente um pouco confusa para alguns, não sei se para todos, mas a explicação de como é que é algumas das coisas relativamente aos transportes e que não são coisas tão simples como meramente ligar ao computador e termos acesso, não é? Muitas vezes vocês sabem que não têm logo o acesso porque a ligação Wi-Fi não está estabelecida, o débito não é suficiente para fazer a visualização dos vídeos ou a transmissão de alguma coisa, portanto, há muitas coisas por trás que têm que estar a correr e neste caso funcionar, estarem definidas em standards para poder-se depois ter esta funcionalidade. Okay? Portanto, é sempre interessante e é um dos pontos que eu gosto de salientar é que se perguntem o porquê das coisas, não é? E como é que as coisas acabam por funcionar, neste caso o protocolo de rede, mas muitas outras existirão associadas à parte da engenharia de redes e sistemas informáticos, associadas à ciência de dados ou mesmo as outras áreas associadas à Faculdade de Ciências. Em quase sempre a questão essencial é porquê isto, porque é que isto funciona assim, seja um processo físico já existente, seja algo que nós vamos depois inventar, neste caso, como é mais artificial, ok? Pronto, portanto, eu dou por terminada, digamos, a minha apresentação. Se houver mais questões, ou se houver questões, eu não estava a ver ainda o que é que teria associado no chat, mas também suponho que me poderão transmitir as questões que possam haver. Ok? Muito obrigado, professor. Vou partilhar, vou parar a partilha, não? Muito obrigado. Surgiram duas perguntas um pouco técnicas, neste caso, mais relacionadas com a ingressão no curso em si, do que propriamente com a apresentação e com a temática da apresentação. A primeira delas é qual é que é a diferença entre ir para este curso ou para esta área numa faculdade ou num instituto, se há alguma diferença no curso ou nas saídas ou nas oportunidades que daí possam surgir. E outra é se este curso tem facilidade de entrada para alunos de cursos profissionais.
Pronto, são duas perguntas interessantes. Relativamente à parte de institutos versus ah, um, tirar o curso num instituto ou tirar numa faculdade barra universidade, portanto, em geral, o que seria a tónica seria que um instituto teria algo que fosse um pouco mais pragmático, logo muito mais direcionado para o que era o mercado final, enquanto que a ideia das universidades, a nível das licenciaturas e dos mestrados, seria preparar para algo, digamos, que fosse para, digamos, funções num nível mais alto da hierarquia, no sentido de coordenação e de conhecimentos técnicos. Enquanto umas seriam mais próximos do que seria uma implementação, mais pragmática e mais do que o mercado necessitaria a outros, a licenciatura de uma universidade prepararia para algo mais alto. Portanto, o que se nota um pouco, isso, apesar de já não ser tão distinto, tendo em conta que os institutos têm licenciaturas, têm mestrados, portanto não é uma distinção tão grande, há na mesma um teor muito mais pragmático nos institutos, no ISEP, suponho que estariam a pensar na questão, portanto, há muito mais, digamos, partes práticas, há uns estágios, as coisas são muito mais direcionadas para coisas pragmáticas e específicas associadas ao que está a ser utilizado agora. Enquanto que na visão de ciência de computadores e engenharia de redes e sistemas informáticos, a ideia é termos um pouco aquele mais alto nível. Portanto, é um pouco à semelhança da pergunta que estavam a fazer há bocado de qual é a diferença entre a engenharia de sistemas informáticos e o curso de CC, não é? Portanto, digamos que aqui é algo que será semelhante. É que a ideia e a tónica, porque depois isto fica um bocado mais junto. A ideia tónica é que há uma preparação num nível mais abstrato, mais alto. A ideia será, por exemplo, vamos perceber como é que funciona a programação e não necessariamente vamos aprender a linguagem Python. Okay? Vamos perceber como é que funciona uma linguagem procedimental versus uma funcional, versus uma orientada a objetos, etc. E não necessariamente uma linguagem específica. Portanto, será um paralelo que se possa fazer. Pronto, a nível de saídas, eu acho que depois está ligeiramente do ponto de vista do mercado um reconhecimento melhor das universidades do que dos institutos, mas nomeadamente o ISEP também é um bom instituto e portanto não há assim algo que seja muito distinção relativamente a. E portanto, como foi referido também há bocado no início da apresentação, as saídas e a necessidade do mercado é tanta que não há uma grande diferença relativamente ao tipo de oportunidades que se tem à saída dos institutos. Relativamente à entrada para alguém que vem de cursos profissionais, que acho que também falaram, sim. perguntaram nisso, né? Portanto, nós temos tido pessoas que vêm desses cursos profissionais, portanto, em geral, o que acontece algumas vezes é que nota-se que eles têm alguma maior dificuldade nas disciplinas, digamos, mais teóricas iniciais, mas depois têm uma desenvoltura melhor nas disciplinas mais práticas e mais potenciais. Portanto, digamos que ficam equilibrados do ponto de vista da dificuldade do curso em si, porque se podem ter ter que, digamos, andar um bocadinho mais relativamente a umas áreas, noutras têm uma maior facilidade porque já estão mais conhecedores de alguns desses paradigmas associados. Tinha aqui uma pergunta. Sim. Não sei se o professor está a acompanhar o chat, as perguntas. Sim, agora estava a ver a razão de tantos protocolos em stack em vez de utilizarmos um só protocolo mais simples. Posso responder? Portanto, essa é uma pergunta que é bastante interessante e é das vantagens da divisão de um problema grande em problemas mais pequenos. O que é que acontecia? Portanto, se nós tivéssemos só um único protocolo associado aqui, o que iria acontecer era, por exemplo, se nós tivéssemos uma ligação à Ethernet, tínhamos que usar uma coisa. Se tivéssemos a ligação Wi-Fi, tínhamos que utilizar outra. Se nós tivéssemos uma ligação por rede celular, tínhamos que utilizar outro protocolo, porque na prática ele estaria ligado a todas todas as partes da stack. Notem que quando eu tinha lá aquele da ligação, era Ethernet, mas podia ser Wi-Fi, podia ser uma ligação celular, e o que a facilidade disto é que se nós tivermos aquilo bastante bem isolado, ou seja, cada uma das camadas dá uma funcionalidade às camadas de cima e depois utiliza da camada de baixo umas determinadas funcionalidades e, portanto, fica abstraído como é que a camada de baixo faz as coisas que faz. Desde que ela ofereça aquelas funcionalidades, isso é que é o relevante. E, portanto, permite nós, por exemplo, tirarmos uma Ethernet, metemos uma Wi-Fi e o resto tudo fica igual. Portanto, simplifica a atualização.
Se vocês pensarem a nível, por exemplo, de programação, definir uma API é isso, não é? Quando nós definimos uma Application Programming Interface, o que nós estamos a dizer é assim, olha, se chamares esta função e eu vou-te dar esta resposta à função. Não interessa como, desde que eu mantenha sempre aquela interface, ou seja, aquele pedido que precisa de determinados dados para obter uma determinada resposta, os dados são sempre os mesmos no sentido que têm o mesmo formato, são um tipo inteiro, são um tipo float, são uma imagem, seja o que for, e a resposta é sempre do mesmo tipo, não é? Eu posso mudar como é que eu faço essa implementação sem modificar a outra aplicação que utiliza essa interface, ok? Aqui é um ponto de vista muito semelhante. Nós podemos mudar cada uma daquelas stacks sem termos que mudar todas as outras por causa disso, o que torna mais flexível e mais ajustável este protocolo. Portanto, nós em cima temos HTTP, por exemplo, na aplicação, temos aquele DHCP, temos um FTP, o mail, sem ser o mail no browser, utiliza outros protocolos, neste caso SMTP, etc. Não é? Portanto, permite esta flexibilidade relativamente à utilização do resto. No caso do IP, não há muito mais a utilizar, basicamente utiliza-se o IP, mesmo agora nas redes celulares que nós vai-se utilizar, ou está-se já a utilizar, o IP para a ligação de rede. E acho que conseguimos esclarecer todas estas questões, estas que nos chegaram até então. Fica aqui também uma amostra daquilo que um licenciado em Engenharia Informática pode fazer e uma das grandes temáticas em que os licenciados neste curso podem trabalhar. Mais uma vez fica o convite para a visita ao stand da Engenharia Informática e dos restantes cursos da Faculdade de Ciências. Neste caso, os cursos também em parceria com a Faculdade de Engenharia. E uma vez mais, muito obrigado, professor, Obrigado. E continuação de bons dias abertos para todos. Divirtam-se também.